Eu nunca acreditei em histórias de terror até começar a trabalhar no trailer de lanches do meu tio. O lugar ficava em uma estrada antiga, longe da cidade, onde poucos carros passavam depois da meia-noite. O trailer era simples: uma chapa, uma geladeira velha, algumas mesas de plástico e uma placa iluminada que piscava durante toda a madrugada. Meu tio sempre dizia a mesma coisa antes de me deixar sozinho: se alguém aparecer depois das 3 da manhã, entregue o pedido e não faça perguntas. Eu achava aquilo estranho, mas imaginava que era apenas uma brincadeira para me assustar. Afinal, quem apareceria em um trailer abandonado no meio da estrada durante a madrugada? Na primeira semana, nada aconteceu. Até chegar a sexta-feira. Exatamente às 3h12, enquanto eu limpava a chapa, ouvi o som de passos no cascalho em frente ao trailer. Quando olhei pela janela, vi um homem parado embaixo do poste de luz. Ele usava uma jaqueta antiga, estava completamente molhado e segurava um capacete de moto nas mãos. Ele ficou alguns segundos olhando para o trailer antes de se aproximar. Sem dizer boa noite, ele falou: "Um lanche completo, como sempre." Achei estranho ele dizer como sempre, porque eu nunca tinha visto aquele homem antes. Preparei o pedido e entreguei. Quando ele colocou o dinheiro no balcão, percebi que a nota estava rasgada e tinha uma data escrita nela. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele saiu andando em direção à estrada escura. Mas havia algo errado. Eu não ouvi nenhum carro indo embora. Na manhã seguinte, contei para meu tio sobre o homem. Ele ficou completamente sério quando falei a data da nota. Perguntei o motivo da reação dele. Depois de alguns segundos em silêncio, ele abriu uma gaveta antiga e tirou um jornal amarelado. Na capa havia uma notícia sobre um acidente de moto ocorrido exatamente naquele lugar. A matéria dizia que um rapaz havia morrido às 3h12 da madrugada, enquanto voltava para casa depois de trabalhar. Quando olhei a foto da reportagem, senti meu corpo congelar. Era o mesmo homem que tinha comprado o lanche naquela noite. Eu quis ir embora imediatamente, mas meu tio revelou algo que nunca tinha contado. Aquele trailer existia naquele ponto há mais de 30 anos. Segundo ele, várias pessoas já tinham visto clientes estranhos aparecerem durante a madrugada. Todos tinham algo em comum. Eles sempre pediam exatamente o mesmo lanche. E sempre pagavam com dinheiro antigo. Meu tio disse que aquelas pessoas eram clientes que morreram perto da estrada, mas que continuavam voltando porque, antes de morrerem, tinham feito um último pedido que nunca conseguiram receber. Eu não acreditava completamente. Até aquela mesma noite. Às 3h12, novamente ouvi passos. Mas dessa vez não era apenas uma pessoa. Eram várias. Quando olhei pela janela, havia 5 pessoas paradas diante do trailer. Uma mulher com roupas antigas. Um homem segurando uma mala. Um senhor usando o uniforme de trabalho. Uma criança segurando um brinquedo quebrado. E o rapaz da moto. Todos estavam imóveis, olhando para mim. Então todos disseram ao mesmo tempo: "Estamos esperando o nosso pedido." As luzes do trailer começaram a piscar. A chapa desligou sozinha. A geladeira abriu sem ninguém tocar. Eu fiquei parado sem conseguir respirar. Até que percebi uma coisa assustadora. Todos eles estavam deixando marcas de água no chão. Mas não eram marcas de chuva. Eram marcas de onde seus corpos haviam sido encontrados. Naquela madrugada eu abandonei o trailer e nunca mais voltei. Meses depois descobri que meu tio havia fechado o negócio. Perguntei por que ele nunca tinha contado a verdade antes. Ele apenas respondeu: "Porque todo trailer precisa de alguém para atender os últimos clientes." Anos depois, passando pela mesma estrada, vi que o trailer ainda estava lá. Mas havia algo diferente. A placa estava acesa. E nela estava escrito: "Funcionando das 0h às 3h12. Depois disso, atendemos apenas quem já fez o último pedido." Quando olhei pela janela do carro, vi alguém dentro do trailer limpando a chapa.
Era um novo funcionário. E atrás dele estavam os mesmos clientes da madrugada, esperando pelo próximo lanche. Durante muitos anos, o trailer de lanches chamado Sabor da Madrugada ficou parado no mesmo ponto de uma estrada quase esquecida. Durante o dia, alguns caminhoneiros paravam para comer, mas era depois da meia-noite que os moradores da região evitavam passar por ali. Diziam que o dono do trailer, um homem chamado Roberto, tinha uma regra estranha. Depois das 2 horas da manhã, ele não vendia nenhum lanche para pessoas conhecidas. Apenas para desconhecidos. Ninguém entendia o motivo. Quando comecei a trabalhar lá, achei que tudo aquilo era apenas uma história inventada pela cidade. Eu precisava do emprego e aceitei ficar no turno da noite. Na primeira madrugada, Roberto me entregou as chaves e falou antes de ir embora: se alguém pedir o lanche especial depois das 2 horas, nunca olhe dentro da embalagem. Eu ri achando que era uma brincadeira, mas ele não sorriu. As primeiras horas foram tranquilas. Alguns motoristas apareceram, compraram hambúrgueres e foram embora. Até que o relógio marcou exatamente 2h30. O estacionamento ficou completamente vazio. Foi quando ouvi o som de alguém batendo no vidro do trailer. Quando olhei, havia um homem parado do lado de fora. Ele usava um casaco escuro, tinha o rosto parcialmente escondido e segurava uma carteira antiga nas mãos. Sem dizer nada, ele colocou uma moeda sobre o balcão e falou: "Um lanche especial." Naquele momento lembrei do aviso de Roberto. Mesmo achando estranho, preparei o pedido. A embalagem era diferente das outras. O papel era antigo e tinha uma marca desenhada à mão. Entreguei o lanche sem olhar dentro. O homem pegou a embalagem e perguntou: "Você é novo aqui?" Respondi que sim. Então ele falou: "O último funcionário também era." Antes que eu perguntasse o significado, ele desapareceu na escuridão. Durante quase 1 hora tentei esquecer aquele encontro, mas a curiosidade venceu. Peguei uma embalagem igual e abri. Dentro havia apenas um hambúrguer completamente frio. Mas havia algo estranho. No papel que envolvia o lanche estava escrito um nome. O meu nome. Meu coração acelerou. Eu tinha acabado de chegar naquele trabalho. Ninguém deveria saber meu nome escrito ali. Foi então que encontrei uma pequena fotografia dobrada dentro da embalagem. Na imagem estava o trailer, mas a foto parecia antiga, muito antiga. E na frente do trailer havia vários funcionários. Um deles era eu, com a mesma roupa que estava usando naquele momento. No dia seguinte voltei mais cedo e procurei Roberto. Mostrei a fotografia e perguntei o que estava acontecendo. Ele ficou em silêncio por vários segundos. Depois contou uma história que ninguém da cidade conhecia. Anos atrás, aquele trailer pertencia ao pai dele. Em uma madrugada, um funcionário desapareceu enquanto trabalhava sozinho. Depois disso, todos os novos funcionários começaram a ter encontros com clientes estranhos. Pessoas que apareciam apenas depois das 2 horas. Pessoas que pediam o mesmo lanche. Pessoas que sabiam coisas que ninguém deveria saber. Roberto explicou que aquele lanche especial não era uma comida comum. Era um pedido feito por pessoas que estavam presas entre 2 mundos. E quem preparasse aquele lanche muitas vezes acabava fazendo parte da história. Decidi que aquela seria minha última noite no trailer. Eu iria trabalhar até amanhecer e nunca mais voltaria. Mas às 2h30 o mesmo homem apareceu novamente. Dessa vez ele trouxe outras pessoas. 5 pessoas paradas atrás dele. Todas com roupas antigas. Todas segurando moedas nas mãos. O homem colocou a moeda no balcão e falou: "Hoje não viemos buscar um lanche." Fiquei assustado. Então ele apontou para dentro do trailer. Viemos buscar quem preparava ele. As luzes começaram a piscar. A porta do trailer travou sozinha. As pessoas do lado de fora começaram a se aproximar lentamente. Eu tentei abrir a porta, mas ela não se mexia. Foi quando percebi algo escrito no vidro.
Era a mesma frase da fotografia. Todo funcionário serve até receber seu próprio pedido. Na manhã seguinte, os moradores encontraram o trailer fechado. Roberto nunca mais apareceu. E eu também desapareci daquela cidade. Meses depois, um novo funcionário começou a trabalhar no local. Ele ouviu as mesmas histórias. Riu dos avisos. Achou tudo uma brincadeira. Até sua primeira madrugada. Às 2h30, um homem apareceu pedindo o lanche especial. O funcionário preparou o pedido. Quando entregou a embalagem, o cliente abriu um sorriso e perguntou: "Você é novo aqui?" O rapaz respondeu: "Sou." Então o homem olhou para dentro do trailer e disse: "Que bom, o outro finalmente conseguiu descansar." Naquela noite, a placa do trailer mudou sozinha. Onde antes estava escrito o sabor da madrugada, apareceu uma nova frase: aberto todos os dias, principalmente para aqueles que nunca foram embora. Durante anos, um pequeno trailer de lanches ficou parado no acostamento de uma estrada antiga conhecida como Estrada do Silêncio. O local já tinha sido muito movimentado, mas depois que uma nova rodovia foi construída, quase ninguém passava por ali. O trailer continuava funcionando apenas durante a madrugada. O dono, um senhor chamado Carlos, dizia que aquele era o melhor horário para vender. Mas os moradores da região sabiam que havia algo estranho naquele lugar. Eles diziam que, depois da meia-noite, o trailer recebia pedidos de pessoas que nunca chegavam. Quando consegui um emprego no local, achei que tudo aquilo era apenas uma lenda criada pelos moradores. Minha função era simples: preparar hambúrgueres, atender clientes e fechar o trailer às 5 da manhã. No primeiro dia, Carlos me entregou uma chave antiga e um rádio comunicador. Antes de sair, ele fez apenas um aviso: se o rádio ligar sozinho, não responda. Eu perguntei o motivo. Ele apenas respondeu: porque nem todo cliente está do outro lado da estrada. A madrugada começou tranquila. Poucos carros passaram e apenas 2 caminhoneiros compraram lanches. Às 1h45, enquanto limpava o balcão, ouvi um chiado vindo do rádio. Achei que era algum problema no aparelho. Mas então uma voz apareceu no meio da estática. Trailer da estrada. Pedido número 27. Fiquei parado olhando para o rádio. A voz continuou: um hambúrguer com queijo, sem cebola, uma garrafa de refrigerante. Pensei que alguém estava fazendo uma brincadeira. Peguei o rádio e respondi: quem está falando? Por alguns segundos ficou completamente silencioso. Então a voz respondeu: você não deveria ter respondido. Naquele momento todas as luzes do trailer apagaram. Quando voltaram, o rádio estava desligado. E na bancada havia uma moeda antiga que eu nunca tinha visto antes. Na noite seguinte, decidi perguntar para Carlos sobre o rádio. Ele ficou nervoso quando contei que havia respondido. Disse que aquele rádio pertencia ao antigo dono do trailer, que desapareceu muitos anos atrás. Segundo ele, antes de desaparecer, o homem costumava receber pedidos pelo rádio durante a madrugada. No começo eram apenas pedidos normais. Mas depois começaram a chegar mensagens de pessoas pedindo lanches em lugares onde não existiam casas, prédios ou estradas. Alguns dias depois, encontravam corpos de pessoas que tinham sofrido acidentes naquela região. E todos tinham algo em comum. Antes de morrerem, tinham tentado pedir ajuda pelo rádio. Na terceira madrugada, trabalhando, o rádio voltou a ligar. Dessa vez a voz parecia mais próxima. Muito mais próxima. Trailer da estrada. Pedido número 28. Eu não respondi. Tentei ignorar. Mas então ouvi 3 batidas na janela. Quando olhei, não havia ninguém. As batidas começaram novamente. Toque, toque, toque. Na janela apareceu uma marca de mão molhada. Depois outra. E outra. Como se várias pessoas estivessem do lado de fora esperando atendimento. O rádio continuou. Estamos esperando nosso pedido.
Peguei os ingredientes tremendo e preparei o lanche. Quando coloquei na bancada, a porta do trailer abriu sozinha. O lanche desapareceu, mas ninguém entrou. Naquela mesma madrugada, encontrei uma caixa escondida atrás da geladeira. Dentro havia dezenas de moedas antigas e vários pedidos escritos em papéis amarelados. Todos tinham nomes. Todos tinham datas. E todos eram de pessoas que haviam morrido na estrada. Mas um papel chamou minha atenção. Era um pedido com a data daquele dia. E o nome escrito nele era o meu. Meu corpo inteiro ficou gelado. O pedido dizia: um hambúrguer simples, para o funcionário que ainda acredita estar vivo. Naquele momento ouvi o rádio novamente. Mas dessa vez a voz não veio da caixa. Veio de trás de mim. Seu pedido está quase pronto. Corri para fora do trailer e tentei fugir pela estrada. Mas quanto mais eu caminhava, mais parecia que nunca saía do mesmo lugar. O trailer continuava atrás de mim, com as luzes acesas, com o rádio ligado e com alguém esperando no balcão. Quando finalmente consegui voltar para a cidade, nunca mais passei perto daquela estrada. Anos depois ouvi dizer que o trailer ainda estava funcionando, mas havia uma diferença. Agora existia um novo funcionário, um jovem que trabalhava sozinho durante a madrugada. Certa noite, ele contou aos amigos que tinha recebido uma mensagem estranha pelo rádio, um pedido de um cliente desconhecido. Quando perguntaram o que dizia a mensagem, ele respondeu: era um pedido de lanche, feito por alguém que sabia meu nome. Naquela mesma noite, o rádio do trailer voltou a transmitir, e uma voz antiga falou: pedido número 29 confirmado. Cliente, o próximo funcionário. Naquela cidade existia uma história que todos conheciam, mas ninguém tinha coragem de confirmar. Diziam que, em noites de chuva forte, um trailer de lanches aparecia no meio de uma estrada abandonada. Ele não estava lá durante o dia. Não existia em nenhum mapa. E quando a tempestade passava, desaparecia como se nunca tivesse existido. Eu sempre achei que era apenas uma lenda. Até a noite em que fiquei preso naquela estrada. Eu voltava para casa depois de um longo dia de trabalho quando uma tempestade começou de repente. A chuva era tão forte que mal conseguia enxergar a pista. O celular estava sem sinal e meu carro acabou parando no acostamento. Sem outra opção, saí do veículo para procurar algum lugar onde pudesse pedir ajuda. Foi quando vi uma luz no meio da neblina. Uma placa antiga piscava lentamente. Trailer do Zé Lanches Quentes. Achei estranho porque eu conhecia aquela estrada há anos e nunca tinha visto aquele trailer ali. Mesmo desconfiado, caminhei até ele. A porta estava aberta. E alguém parecia estar me esperando. Quando entrei no trailer, o cheiro de comida quente tomou conta do ambiente. Atrás da chapa estava um homem idoso usando um avental branco. O mais estranho era que ele me recebeu como se já me conhecesse. Antes mesmo de eu falar qualquer coisa, ele colocou um copo de café no balcão e disse: você deve estar cansado, Lucas. Meu coração acelerou. Eu nunca tinha visto aquele homem antes. Perguntei como ele sabia meu nome. Ele apenas sorriu e respondeu: todos que entram aqui têm seus nomes registrados. Achei aquilo assustador, mas a chuva do lado de fora estava piorando. Sentei no banco e pedi um lanche. Enquanto preparava, percebi algo estranho. Não havia clientes, mas várias mesas estavam ocupadas. Quando olhei melhor, vi que eram apenas sombras sentadas, imóveis, olhando para mim. Perguntei ao dono quem eram aquelas pessoas. Ele continuou preparando o lanche sem olhar para mim. Depois de alguns segundos, respondeu: clientes antigos. Perguntei onde eles estavam. Ele apontou para a janela. Do lado de fora, através da chuva, era possível ver vários carros parados na estrada. Todos estavam destruídos. Alguns pareciam ter sofrido acidentes graves. Então o homem falou: eles sempre param aqui antes de seguir viagem.
Fiquei sem entender, até perceber que as pessoas sentadas nas mesas estavam usando as mesmas roupas das vítimas de acidentes que eu já tinha visto nas notícias. Uma mulher segurava uma bolsa rasgada. Um homem tinha sangue na testa. Uma criança segurava um brinquedo queimado. Todos permaneciam em silêncio, esperando. O dono colocou meu lanche no balcão. Mas antes que eu pudesse comer, ele colocou um papel ao lado do prato. Era um pedido escrito à mão. Quando li, senti meu corpo congelar. Era meu nome, a data e o horário. O papel dizia: cliente Lucas. Pedido: último lanche antes do acidente. Horário: 3h15. Olhei para o relógio. 3h10. Comecei a perguntar o que aquilo significava. O velho apenas respondeu: todos recebem um aviso antes de sair daqui. Perguntei se eu iria morrer. Ele ficou em silêncio. Então apontou para a estrada. Pela janela, vi meu carro parado no acostamento. Mas havia alguém dentro dele. Era eu. Levantei desesperado e corri para fora do trailer. A chuva havia parado completamente. Olhei para trás. O trailer ainda estava lá, mas agora parecia muito mais velho. As paredes estavam enferrujadas. A placa estava quebrada. E as mesas estavam cobertas de poeira. Entrei no carro assustado e tentei ligar o motor. Funcionou. Quando olhei pelo retrovisor, vi o trailer desaparecendo lentamente junto com a neblina. Voltei para a cidade e fui direto pesquisar sobre aquele lugar. Descobri uma notícia antiga. Anos atrás, um trailer chamado Trailer do Zé existia naquela estrada. O dono e vários clientes morreram durante uma tempestade depois de um acidente. O local foi abandonado. Mas havia uma informação que me deixou sem reação. A notícia tinha sido publicada exatamente na mesma data daquela noite. Depois daquele dia, nunca mais dirigi naquela estrada durante tempestades. Mas algumas semanas depois ouvi uma história de um amigo. Ele disse que havia ficado perdido durante uma chuva forte e encontrado um trailer de lanches no meio da estrada. Perguntei como era o dono. Ele respondeu: um senhor velho, com um avental branco. Meu corpo ficou gelado. Perguntei se ele tinha pedido algum lanche. Meu amigo respondeu: sim, mas o estranho foi que o homem colocou um papel junto com o pedido. Perguntei o que estava escrito. Ele pegou o celular e mostrou a foto. No papel havia apenas uma frase: próximo cliente, aquele que contar esta história. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi 3 batidas na janela. Quando olhei para fora, a rua estava completamente vazia. Mas no vidro havia uma marca de mão molhada. E, no reflexo, por alguns segundos, apareceu uma placa piscando no fim da rua: Trailer do Zé, lanches quentes. Na saída de uma pequena cidade existia um trailer de lanches que quase ninguém conhecia. Ele ficava escondido atrás de uma antiga oficina abandonada, em uma rua onde poucos carros passavam durante a noite. O dono do trailer era um homem chamado Augusto. Ele trabalhava sozinho há mais de 20 anos e sempre abria exatamente às 23 horas. O mais estranho era que ele nunca anunciava o local, nunca colocava placas novas e nunca parecia preocupado com poucos clientes. Quando alguém perguntava como ele conseguia sobreviver vendendo tão pouco, ele apenas respondia: algumas pessoas aparecem quando sentem saudade. Eu comecei a trabalhar ali porque precisava de dinheiro. No começo achei que era apenas uma frase estranha de um velho misterioso. Mas na primeira semana descobri que aquele trailer não vendia apenas comida. Ele vendia lembranças. Em uma madrugada de sexta-feira, um homem apareceu caminhando pela rua escura. Ele parecia estar perdido. Usava roupas antigas, tinha o cabelo molhado e carregava uma fotografia nas mãos. Ele sentou no banco em frente ao trailer e falou: quero o lanche que minha mãe fazia. Achei estranho. O cardápio não tinha nada parecido. Perguntei o que ele queria exatamente.
O homem apenas colocou a fotografia sobre o balcão. Era uma imagem antiga de uma família em frente a um trailer de lanches. O mesmo trailer onde eu estava trabalhando. Olhei assustado para Augusto, mas ele parecia não estar surpreso. Ele começou a preparar um lanche que eu nunca tinha visto antes. Quando entregou ao homem, ele segurou a embalagem e sorriu emocionado. Eu esperei muito tempo por isso. Então ele desapareceu na escuridão, sem pagar, sem deixar rastros. Quando o cliente foi embora, peguei a fotografia que ele havia deixado no balcão. Minha curiosidade falou mais alto. Na imagem estava uma família reunida em frente ao trailer. Mas havia algo impossível. No fundo da foto, perto da porta, aparecia Augusto. O problema era que a fotografia parecia ter sido tirada há mais de 30 anos. Perguntei ao dono como ele aparecia naquela imagem. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: "Porque eu estava lá." Fiquei confuso. Ele explicou que aquele trailer já existia há décadas. Muitas pessoas passavam por ali antes de partir para sempre. Algumas voltavam para sentir novamente um momento feliz de suas vidas. Outras voltavam porque tinham esquecido algo importante. Uma lembrança, uma despedida, ou uma promessa. Na noite seguinte, Augusto me pediu para preparar um lanche sozinho. Disse que eu precisava aprender uma regra importante. Nunca pergunte para um cliente por que ele voltou. Achei estranho, mas obedeci. Às 1h30 da manhã, uma mulher apareceu. Ela segurava um guarda-chuva quebrado e parecia estar chorando. Ela pediu um lanche igual ao último que comi com meu filho. Preparei o pedido seguindo as instruções de Augusto. Quando entreguei, ela abriu a embalagem e começou a sorrir. Então olhou para mim e perguntou: "Ele ainda sente minha falta?" Fiquei sem resposta. A mulher apontou para uma mesa vazia. E lá estava um menino sentado. Mas ele não estava ali antes. O garoto olhou para ela e disse: "Eu senti sua falta, mãe." Os dois se abraçaram. Alguns segundos depois, desapareceram. Depois daquela noite comecei a entender o que acontecia naquele trailer. Aquele lugar não era apenas um ponto de venda. Era um lugar onde pessoas voltavam para recuperar momentos que perderam. Mas havia algo que Augusto nunca tinha contado. Uma madrugada, enquanto limpava o balcão, encontrei um papel escondido dentro da gaveta. Era um pedido. O nome escrito nele era o meu. A data era daquele dia. E a descrição dizia: "Lanche favorito da infância. Cliente, funcionário do trailer." Fiquei assustado e procurei Augusto. Ele estava parado olhando para a estrada. Perguntei por que meu nome estava naquele papel. Ele respondeu: "Porque todos que trabalham aqui têm um último pedido." Meu coração acelerou. Perguntei o que aconteceria comigo. Ele apenas respondeu: "Você vai descobrir quando lembrar do que esqueceu." Naquela madrugada, preparei meu próprio lanche. Assim que mordi o primeiro pedaço, uma lembrança voltou. Eu tinha visto aquele trailer antes. Quando era criança, meu pai costumava me levar ali depois da escola. Mas havia uma parte que eu nunca lembrava. A última vez que estivemos naquele lugar, meu pai havia sofrido um acidente na estrada naquela mesma noite. E antes de morrer, ele tinha prometido que voltaria comigo para comer aquele lanche novamente. Olhei para Augusto. Ele apenas disse: "Algumas promessas são fortes demais para desaparecer." No dia seguinte, decidi abandonar o trabalho. Nunca mais voltei ao trailer. Anos depois passei pela mesma rua. O trailer ainda estava lá, mas havia um novo funcionário atendendo. Quando parei o carro, ele olhou para mim e perguntou: "Você veio buscar seu último pedido?" Eu não respondi, porque naquele momento percebi algo assustador. O funcionário era eu, mais jovem, exatamente como eu era no primeiro dia trabalhando naquele lugar. E o trailer continuava aberto.
esperando o próximo cliente que precisava recuperar uma lembrança perdida. Na minha cidade existia uma história estranha sobre um trailer de lanches que aparecia em lugares diferentes durante a madrugada. Algumas pessoas diziam ter visto o mesmo trailer perto de uma ponte abandonada. Outras juravam que ele aparecia no antigo posto de gasolina desativado. Mas havia algo em comum em todos os relatos. O trailer sempre surgia depois da meia-noite. E sempre desaparecia antes do amanhecer. Eu nunca acreditei nessas histórias até começar a trabalhar como entregador noturno. Em uma sexta-feira, recebi uma entrega para um endereço que não existia no aplicativo. Era apenas uma localização marcada no meio de uma estrada antiga. Achei que fosse algum erro do sistema. Mas, quando cheguei ao local, vi uma luz forte no meio da escuridão. Era um trailer de lanches. Exatamente como nas histórias. Estacionei a moto perto do trailer e entrei. Um homem de meia-idade estava atrás do balcão preparando hambúrgueres. Ele olhou para mim e disse: "Você demorou." Achei estranho. Perguntei se ele havia feito o pedido. Ele respondeu: "Não eu, o cliente." Olhei ao redor. Não havia ninguém. Apenas uma mesa no canto com uma embalagem vazia e um copo pela metade. Perguntei quem tinha pedido aquele lanche. O homem apontou para um papel em cima do balcão. Nele estava escrito: nome, desconhecido. Local, onde ninguém consegue chegar. Horário, 0 hora. Data, hoje. Aquilo não fazia sentido. Perguntei quem era o cliente. O homem apenas respondeu: ele chega quando percebe que você encontrou o trailer. Exatamente à meia-noite, ouvi o barulho de uma cadeira arrastando. A mesa vazia agora estava ocupada. Um rapaz estava sentado ali. Ele parecia ter uns 20 anos, usava uma jaqueta escura e segurava um celular quebrado nas mãos. Ele olhou para mim e falou: "Finalmente alguém entregou meu pedido." Fiquei assustado. Perguntei como ele tinha feito o pedido se não havia endereço. Ele respondeu: "Eu fiz antes de desaparecer." Meu corpo ficou gelado. Antes que eu perguntasse mais alguma coisa, o homem do trailer colocou o lanche sobre a mesa. O rapaz abriu a embalagem, mas não comeu. Apenas ficou olhando para a comida. Então disse: "Era exatamente assim que eu lembrava." Depois que o rapaz foi embora, perguntei ao dono do trailer o que estava acontecendo. Ele ficou em silêncio. Depois revelou que aquele lugar tinha sido construído em cima de uma antiga parada de estrada. Anos atrás, muitos viajantes paravam ali para comer antes de continuar suas viagens. Até uma noite de tempestade, um ônibus perdeu o controle naquela estrada. Várias pessoas morreram. Entre elas estava um jovem que sempre comprava um lanche naquele trailer. Mas naquela noite ele nunca conseguiu receber seu pedido. Desde então, segundo o dono, alguns clientes voltavam para buscar aquilo que perderam antes de partir. Eu perguntei por que o trailer ainda funcionava. Ele respondeu: "Porque alguns pedidos nunca foram finalizados." Eu queria ir embora, mas minha moto não ligava. Tentei várias vezes. Nada. Então o dono do trailer colocou um papel no balcão. Meu nome estava escrito nele. Meu coração acelerou. O papel dizia: pedido pendente. Cliente, entregador. Lanche, aquele que ele deixou para trás. Perguntei o significado. O homem respondeu: "Você já esteve aqui antes." Eu neguei. Nunca tinha visto aquele lugar. Então ele apontou para uma parede do trailer. Havia várias fotos antigas de clientes. Entre elas estava uma imagem de uma criança em frente ao trailer. Era eu, ao lado do meu pai. Eu não lembrava daquele momento, mas a foto mostrava claramente. Aos poucos, uma lembrança voltou. Quando eu era criança, meu pai me levou para viajar naquela estrada. Paramos em um trailer de lanches. Ele prometeu que voltaríamos outro dia. Mas naquela mesma semana ele faleceu em um acidente.
Aquele tinha sido o último lugar onde estivemos juntos. O dono colocou um lanche sobre o balcão. Era exatamente o que meu pai costumava pedir para mim. Com lágrimas nos olhos, comi o primeiro pedaço. Naquele momento ouvi uma voz conhecida atrás de mim. Você demorou para voltar. Era a voz do meu pai. Quando virei, não havia ninguém. Apenas uma cadeira vazia. Na manhã seguinte acordei dentro da minha moto, estacionada na estrada. O trailer tinha desaparecido. Voltei várias vezes ao local, mas nunca encontrei nada. Até anos depois. Enquanto dirigia durante a madrugada, vi uma luz no acostamento. Um trailer antigo estava parado ali. A placa brilhava. Pedidos pendentes. Atendimento até o último cliente. Parei o carro, mas antes de descer, olhei pela janela. O homem atrás do balcão era o mesmo de anos atrás. Ele sorriu e disse: "Estávamos esperando você voltar." E, naquela noite, o trailer abriu as portas novamente, para receber mais um cliente que ainda tinha um pedido para buscar. Na estrada que ligava duas pequenas cidades existia um ponto onde quase nenhum motorista gostava de parar. O lugar era conhecido como Quilômetro 13, uma área cercada por árvores, neblina constante e uma antiga parada de descanso abandonada. Mas havia algo estranho naquele trecho. Toda madrugada, por volta das 2 horas, um trailer de lanches aparecia no acostamento. Ele não tinha nome, não tinha placa, não tinha nenhuma propaganda. Apenas uma luz amarela acesa e uma pequena janela onde alguém esperava pelos clientes. Durante anos, os moradores diziam que aquele trailer não vendia comida para viajantes. Vendia para pessoas que estavam procurando o caminho de volta. Eu descobri isso quando comecei a trabalhar como cozinheiro no local. Meu primeiro dia parecia normal, até o dono me entregar uma lista de regras. A última delas dizia: "Nunca prepare um lanche para alguém que não deixar sombra no chão." Eu achei aquilo uma brincadeira, até ver o primeiro cliente. Naquela madrugada, a neblina estava tão forte que eu mal conseguia enxergar a estrada. O relógio marcava 2h15 quando um homem apareceu caminhando lentamente. Ele usava uma camisa antiga, estava sujo de terra e carregava um capacete quebrado. Ele parou em frente ao trailer e falou: "Um hambúrguer simples, igual ao último." Perguntei qual era o lanche. Ele apenas respondeu: "Você sabe." Achei estranho. Mesmo assim, preparei um hambúrguer comum. Quando fui entregar, percebi algo que me deixou paralisado. A luz do trailer iluminava tudo. As mesas, a estrada, os carros. Mas aquele homem não tinha sombra. Lembrei da regra, mas já era tarde demais. Ele pegou o lanche, sorriu e disse: "Obrigado por me ajudar a voltar." Então caminhou para dentro da neblina e desapareceu. Na manhã seguinte, perguntei ao dono do trailer sobre aquele homem. Ele não pareceu surpreso. Apenas abriu uma gaveta antiga e retirou um caderno. Dentro havia dezenas de nomes, datas e pedidos de lanches. Ele explicou que todos aqueles nomes pertenciam a pessoas desaparecidas naquela estrada. Algumas nunca foram encontradas. Outras foram encontradas anos depois, mas ninguém sabia explicar o que tinha acontecido. Perguntei por que elas voltavam. O dono respondeu: "Porque algumas pessoas não conseguem aceitar que a viagem acabou." Ele então mostrou a última página do caderno. Ainda estava vazia, mas tinha um espaço reservado para um nome: o meu. Naquela noite comecei a sentir que algo estava errado. O trailer parecia diferente. As paredes rangiam. O relógio sempre voltava para 2h15. E a mesma neblina cobria toda a estrada. Às 2h15 novamente alguém apareceu. Dessa vez era uma mulher segurando uma fotografia. Ela colocou a imagem no balcão. "Preciso de um lanche." Perguntei o nome dela. Ela respondeu:
Você já sabe. Peguei a fotografia. Era uma foto antiga do trailer. Nela havia várias pessoas. Uma delas era a mulher parada na minha frente. Mas havia outra pessoa na imagem. Eu, usando a mesma roupa que estava usando naquela noite. A mulher apontou para a foto e falou: "Você também desapareceu naquela noite." Meu corpo inteiro ficou gelado. Corri até o dono do trailer e exigi respostas. Ele finalmente contou a verdade. Aquele trailer não existia para alimentar pessoas. Ele existia para encontrar aqueles que tinham se perdido. Anos atrás, ele também tinha sido um cliente. Ele havia parado naquele lugar depois de um acidente. Quando acordou, percebeu que todos os outros passageiros tinham desaparecido. Ele ficou preso naquele trailer desde então. Sua função era atender os próximos desaparecidos. Perguntei por que meu nome estava no caderno. Ele respondeu: "Por que você não veio trabalhar aqui por acaso?" Nesse momento, uma lembrança começou a voltar. Eu já tinha visto aquele trailer antes. Quando era criança. Naquela mesma estrada. Naquela mesma madrugada. Descobri que, anos atrás, eu havia sofrido um acidente com minha família naquela estrada. Todos sobreviveram. Menos uma pessoa. Eu. Mas por algum motivo, eu tinha continuado vivendo sem lembrar daquele momento. O trailer era o lugar onde minha história tinha parado. O dono colocou o caderno sobre o balcão. A última página começou a preencher sozinha. Meu nome apareceu. E abaixo dele estava escrito: "Cliente atendido." Na manhã seguinte, a estrada estava vazia. O trailer havia desaparecido. Mas os moradores dizem que, até hoje, quando a neblina fica forte no quilômetro 13, uma luz amarela aparece no acostamento. E quem passa perto consegue sentir cheiro de hambúrguer fresco. Alguns dizem que é apenas uma lenda. Mas caminhoneiros antigos afirmam uma coisa: se você parar naquele trailer durante a madrugada, nunca peça um lanche, porque talvez o próximo pedido seja o seu. Quando aceitei trabalhar no trailer de lanches chamado Parada 24 Horas, eu imaginei que seria apenas mais um emprego comum. O trailer ficava próximo a uma estrada movimentada durante o dia, mas depois da meia-noite o movimento praticamente desaparecia. O dono, um homem chamado Mauro, era conhecido por ser estranho. Ele tinha algumas regras que todos os funcionários precisavam seguir. A primeira era nunca fechar o trailer antes das 4 horas da manhã. A segunda era nunca apagar a luz vermelha que ficava em cima da janela de atendimento. E a terceira era a mais assustadora: se alguém pedir o lanche da última noite, entregue sem perguntar nada. Eu achei aquilo absurdo. Perguntei o que era o tal lanche da última noite. Mauro apenas respondeu: "É um pedido feito por quem ainda não percebeu que não voltou para casa." Naquele momento achei que ele estava apenas tentando me assustar. Mas naquela mesma madrugada descobri que ele falava sério. Era exatamente 3h20 quando ouvi um carro estacionando em frente ao trailer. O veículo era antigo, parecia ter saído de uma fotografia dos anos 80. O motor desligou. A porta abriu lentamente. Um homem saiu do carro. Ele vestia uma camisa social, tinha o rosto machucado e segurava uma carteira velha. Ele caminhou até a janela e falou: "Um lanche da última noite." Na hora lembrei do aviso de Mauro. Meu coração começou a bater mais forte. Perguntei se ele queria algum ingrediente específico. O homem apenas respondeu: "Faça igual ao dia em que tudo terminou." Eu não sabia o que aquilo significava. Mesmo assim, preparei um hambúrguer. Quando entreguei, ele colocou uma moeda antiga no balcão. Depois perguntou: "Você sabe que dia é hoje?" Olhei o calendário. Era a mesma data daquela moeda. O dia de um acidente famoso que aconteceu naquela estrada há muitos anos. Quando o homem foi embora, peguei a moeda e mostrei para Mauro. Ele ficou pálido. Disse que aquele cliente aparecia todos os anos na mesma data.
Então revelou uma história que ninguém contava. Anos atrás, um grupo de amigos havia parado naquele mesmo local para comprar lanches antes de uma viagem. Poucos minutos depois, sofreram um acidente fatal na estrada. Todos morreram, exceto uma pessoa, o motorista. Mas ele desapareceu naquela noite. Nunca encontraram seu corpo. Desde então, todos os anos, exatamente no horário do acidente, alguém aparecia no trailer pedindo o mesmo lanche. Mauro dizia que era o último pedido de alguém tentando lembrar o caminho de volta. Na semana seguinte, decidi continuar trabalhando. Eu queria entender o que realmente acontecia naquele trailer. Às 3h20 novamente, o carro antigo apareceu. Mas dessa vez não veio sozinho. Atrás dele havia outros veículos. Todos antigos. Todos parados com os faróis apagados. As portas começaram a abrir. Várias pessoas saíram lentamente. Algumas estavam machucadas. Outras tinham roupas rasgadas. Todas caminhavam em direção ao trailer. Cada uma segurava uma moeda antiga. O primeiro homem olhou para mim e disse: "Hoje todos queremos nosso último lanche." A luz vermelha do trailer começou a piscar. O relógio parou exatamente em 3h20. E eu percebi algo assustador. Nenhum deles tinha reflexo no vidro. Eu tentei ligar para Mauro, mas o celular dele estava desligado. Então encontrei um envelope escondido atrás da chapa. Dentro havia uma carta escrita pelo antigo dono do trailer. Ela dizia: "Se você está lendo isso, significa que eles voltaram." Continuei lendo. A carta explicava que o trailer precisava de alguém para preparar os últimos pedidos. Todos os funcionários anteriores haviam abandonado o trabalho porque descobriram a verdade. Mas havia algo pior. O último parágrafo dizia: "O próximo funcionário será escolhido pelo último cliente." Naquele momento ouvi uma voz atrás de mim. Era o homem do carro antigo. Ele estava dentro do trailer. Ele colocou uma moeda sobre o balcão e falou: "Seu lanche também está pronto." Quando olhei para a embalagem, meu nome estava escrito nela. Eu não queria abrir, mas minhas mãos se moveram sozinhas. Dentro havia um hambúrguer e uma fotografia. Na foto estava eu, trabalhando naquele mesmo trailer. Mas a imagem parecia ter sido tirada muitos anos atrás. Foi quando percebi a verdade. Eu não tinha sido contratado para trabalhar ali. Eu tinha voltado para terminar meu próprio pedido. Na manhã seguinte, moradores encontraram o trailer fechado. O dono havia desaparecido. E nenhum funcionário foi encontrado. Meses depois, outro jovem começou a trabalhar no local. Ele ouviu as mesmas histórias. Achou tudo uma brincadeira. Até a primeira madrugada. Às 3h20, um carro antigo estacionou em frente ao trailer. Um homem saiu e pediu um lanche da última noite. O novo funcionário perguntou: "Qual lanche?" O homem sorriu e respondeu: "O mesmo que você pediu antes de desaparecer." E a luz vermelha do trailer voltou a piscar. Porque naquele lugar, alguns clientes não voltavam para comer. Voltavam para buscar quem estava preparando o próximo pedido. Quando comecei a trabalhar no trailer de lanches do Sr. Eduardo, achei que seria apenas um emprego temporário. O lugar ficava em uma estrada pouco movimentada, perto de uma floresta, onde durante o dia muitos viajantes paravam para comer. Mas à noite o cenário mudava completamente. A neblina cobria a estrada. Os postes piscavam. E o silêncio era tão grande que qualquer barulho parecia assustador. Eduardo trabalhava naquele trailer há mais de 30 anos e tinha algumas regras estranhas. A mais importante era: se alguém aparecer usando roupas que você nunca viu, não pergunte de onde veio. Eu achava aquilo sem sentido, até a madrugada em que conheci o primeiro cliente. Eram quase 2h da manhã quando um homem apareceu caminhando pela estrada. Ele não parecia um viajante comum. Usava roupas modernas, completamente diferentes das pessoas daquela região.
Nas mãos, carregava um aparelho eletrônico que parecia um celular, mas tinha uma tela transparente. Ele sentou no balcão e falou: "Um hambúrguer simples. E um refrigerante." Preparei o pedido. Enquanto esperava, ele ficou olhando para o trailer como se estivesse visitando um lugar antigo. Então perguntou: "Ele ainda está aqui?" Perguntei do que ele estava falando. O homem apenas respondeu: "Do trailer." Achei estranho. Depois que entreguei o lanche, ele tirou uma pequena moeda do bolso. Mas aquela moeda tinha uma data impossível: 2057. Quando contei para Eduardo, ele ficou preocupado. Ele pegou a moeda e guardou rapidamente. Depois revelou algo que nunca tinha contado. Segundo ele, aquele trailer não ficava apenas em um lugar. Ele existia em vários momentos. Algumas pessoas apareciam vindas do passado. Outras apareciam de um futuro que ainda não tinha acontecido. Todas tinham uma coisa em comum: elas estavam procurando o último lugar onde se sentiram seguras. Eduardo disse que o trailer era uma espécie de passagem. Um ponto onde o tempo ficava confuso. Eu não conseguia acreditar. Até aquela mesma noite. Às 3h15, outro cliente apareceu. Dessa vez era uma mulher usando roupas antigas. Ela entrou no trailer e olhou diretamente para mim. Antes de pedir qualquer coisa, ela disse: "Você ainda trabalha aqui?" Fiquei assustado. Perguntei se ela me conhecia. Ela respondeu: "Conheço você há muitos anos." Achei que fosse uma brincadeira. Então ela colocou uma fotografia sobre o balcão. Na imagem havia o trailer, Eduardo e eu. Mas a foto parecia ter sido tirada décadas no futuro. Eu estava muito mais velho. A mulher apontou para a imagem e disse: "Você ainda não sabe, mas vai passar sua vida tentando entender esse lugar." Naquela madrugada, o trailer começou a mudar. As paredes ficaram diferentes. Os equipamentos antigos desapareceram. Por alguns segundos parecia um trailer novo, cheio de tecnologia. Depois voltava ao normal. Clientes começaram a aparecer. Alguns vestidos como pessoas do passado. Outros com roupas futuristas. Todos pediam o mesmo lanche. O último pedido. Eduardo me chamou para conversar. Ele disse que havia chegado a hora dele ir embora. Perguntei para onde ele iria. Ele respondeu: "Para o momento em que eu parei." Então me entregou as chaves do trailer. E falou: "Agora você precisa cuidar dos próximos clientes." Na manhã seguinte, Eduardo desapareceu. Ninguém na cidade lembrava dele. Era como se ele nunca tivesse existido. Mas o trailer continuava no mesmo lugar. E as regras continuavam escritas na parede. Com o tempo, comecei a entender aquele lugar. Eu atendia pessoas que vinham de épocas diferentes. Algumas queriam apenas comer um último lanche. Outras queriam uma resposta. Mas todas desapareciam antes do amanhecer. Anos depois, enquanto limpava o balcão, encontrei uma fotografia escondida atrás da geladeira. Era a mesma foto que aquela mulher tinha mostrado. Só que agora havia uma diferença. Eu estava nela. Ao meu lado estava um novo funcionário. Alguém que ainda nem tinha chegado. Na parte de trás da foto havia uma frase: "O próximo guardião sempre encontra o trailer." Naquela noite, às 2h da manhã, ouvi passos vindo da estrada. Um jovem se aproximou. Ele olhou para o trailer assustado e perguntou: "Esse lugar sempre esteve aqui?" Eu sorri, porque sabia exatamente o que responder. Depende de quando você está procurando. E naquele momento a luz do trailer acendeu novamente, esperando pelo próximo cliente. Ou talvez, pelo próximo funcionário. Em uma região rural próxima de Varginha, existia uma estrada antiga que poucos moradores utilizavam durante a noite. O caminho cortava uma área de mata fechada e levava até algumas fazendas afastadas.
Durante o dia, era apenas uma estrada comum. Mas quando o sol desaparecia, muitos preferiam evitar aquele lugar. Foi nessa estrada que aconteceu a história de Eduardo, um homem que trabalhava fazendo entregas para propriedades rurais da região. Eduardo sempre foi conhecido por ser uma pessoa cética. Ele não acreditava em histórias de criaturas, luzes estranhas ou acontecimentos inexplicáveis. Para ele, tudo tinha uma explicação simples. Até uma madrugada de inverno, quando uma entrega atrasou e ele precisou passar pela estrada depois da meia-noite. A neblina cobria grande parte do caminho e a visibilidade era quase nenhuma. Enquanto dirigia, percebeu algo estranho próximo à mata. Uma luz fraca. No início, pensou que fosse uma lanterna de alguém perdido. Mas a luz não se movia como uma pessoa caminhando. Ela aparecia e desaparecia entre as árvores. Eduardo diminuiu a velocidade. Foi então que ouviu um som vindo do rádio do carro. Mesmo desligado, o aparelho começou a emitir ruídos. E, entre os chiados, parecia existir uma voz tentando se comunicar. Eduardo parou o carro e desligou completamente o sistema elétrico. Mas o rádio continuou funcionando. Os ruídos ficaram mais fortes. Ele tentou ignorar e seguir viagem, mas percebeu algo no acostamento. Havia marcas no chão. Não pareciam marcas de pneus, nem pegadas de animais. Eram rastros estranhos que seguiam em direção à mata. Movido pela curiosidade, Eduardo pegou uma lanterna e saiu do veículo. Ele caminhou alguns metros. A cada passo, sentia uma sensação maior de estar sendo observado. A floresta estava completamente silenciosa. Nenhum inseto, nenhum pássaro, nenhum movimento. Então ouviu um galho quebrando atrás dele. Eduardo virou rapidamente. Nada. Apenas árvores cobertas pela neblina. Ele decidiu voltar para o carro. Mas antes de conseguir sair do local, viu algo entre as árvores. Uma figura parada, imóvel, observando. A luz da lanterna revelou apenas alguns detalhes. A criatura tinha uma aparência diferente de qualquer animal conhecido. Era pequena, muito magra, e possuía olhos grandes refletindo a luz. Eduardo ficou sem reação, porque naquele momento percebeu que as histórias que sempre considerou absurdas talvez tivessem algum fundo de verdade. A criatura permaneceu parada entre as árvores. Ela não avançava, não demonstrava agressividade. Apenas observava Eduardo. Por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio. Então algo estranho aconteceu. A criatura levantou lentamente uma das mãos. Não parecia uma ameaça. Parecia um gesto de comunicação. Eduardo sentiu medo, mas também percebeu que havia algo diferente naquele encontro. Aquela presença parecia tão assustada quanto ele. De repente, uma luz intensa apareceu acima da mata. O ambiente ficou completamente iluminado. A criatura olhou para o céu imediatamente. Depois voltou a olhar para Eduardo, como se aquele momento fosse uma despedida. Em poucos segundos, ela correu para dentro da floresta e desapareceu. A luz permaneceu por alguns instantes e depois sumiu. Eduardo voltou correndo para o carro. Quando ligou o motor, percebeu que o rádio estava funcionando normalmente. Mas havia uma gravação estranha registrada no aparelho. Uma sequência de sons que ele nunca conseguiu identificar. No dia seguinte, voltou ao local acompanhado de um amigo. Eles encontraram marcas no chão. E algo ainda mais estranho. Um pequeno objeto metálico preso entre os galhos de uma árvore. Eduardo decidiu guardar o objeto. Ele não sabia o que era, mas tinha certeza de que não parecia algo comum. Nos dias seguintes, começou a procurar informações sobre acontecimentos semelhantes na região. Foi quando descobriu diversos relatos antigos. Moradores que afirmavam ter visto criaturas estranhas. Pessoas que encontraram marcas inexplicáveis. E relatos de luzes aparecendo sobre áreas de mata. Quanto mais pesquisava, mais percebia que sua experiência não era um caso isolado. Certo dia, Eduardo recebeu uma visita inesperada. Um homem desconhecido apareceu em sua casa.
Ele perguntou sobre a estrada. Perguntou sobre a noite do acontecimento. E perguntou se Eduardo havia encontrado algum objeto. O homem sabia detalhes que ninguém deveria saber. Eduardo perguntou quem ele era, mas recebeu apenas uma resposta vaga. Existem coisas que algumas pessoas passam a vida tentando esconder. Depois disso, o homem foi embora. Eduardo percebeu que talvez aquela história fosse muito maior do que imaginava. Durante meses, Eduardo tentou entender o que havia acontecido naquela estrada. Ele voltou algumas vezes ao local, mas nunca encontrou novamente a criatura. Porém, sempre que passava próximo àquela região, seu rádio apresentava pequenas interferências, como se algum sinal ainda estivesse presente. Moradores próximos começaram a contar que também tinham percebido coisas estranhas. Cães latindo para a mata durante a madrugada. Luzes passando rapidamente pelo céu. E sombras próximas às fazendas. Eduardo nunca tentou convencer ninguém. Ele apenas contava sua experiência. Segundo ele, o mais assustador não era ter visto algo desconhecido. O que mais assustava era a sensação de que aquela criatura parecia conhecer aquele lugar, como se aquela mata fosse um esconderijo, um ponto onde ela poderia permanecer longe dos olhos das pessoas. Mas talvez não tão longe quanto todos imaginavam. Anos depois, Eduardo continuava lembrando daquela madrugada. Ele ainda guardava o objeto encontrado na árvore, mesmo sem saber exatamente o que era. Para alguns, sua história era apenas mais um relato de mistério ligado à região de Varginha. Para outros, era uma prova de que existiam acontecimentos que nunca foram completamente explicados. Mas Eduardo sempre repetia a mesma frase: "Eu não vi um monstro. Eu vi algo que não deveria estar ali." Porque, naquela noite, parado no meio da estrada cercada pela neblina, ele percebeu que o mundo era muito maior do que imaginava. Talvez existissem coisas escondidas nas florestas. Talvez algumas pessoas soubessem mais do que contavam. E talvez, em algum lugar entre as árvores daquela região, aquela criatura ainda estivesse observando, esperando pelo próximo encontro.